aula expositiva sobre sistemas supervisórios, Uniplac Lafayette. O grupo Alexandre Magno, Clayton Farley, Leonardo Gonzaga, Leslie Oliveira e Michael Marx. Nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas supervisórios. Nós vamos falar sobre o sistema supervisório, o SCADA. Aqui nós temos algumas definições. Os sistemas supervisórios permitem que sejam monitoradas e rastreadas informações de um processo produtivo, uma instalação física. Tais informações são coletadas através de equipamentos de aquisição de dados e, em seguida, manipulados, analisados e armazenados. Esses sistemas também são chamados de SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Algumas características: a apresentação dos dados do processo é de forma simples e significativa. Utilização de botões e ícones coloridos. Utilização de gráficos sempre que possível para a visualização das tags. Aplicação de animação de figuras, aplicar animação de figuras com a alternância de valores. E entrada de dados explicativa, apresentando uma faixa válida de dados e set points. Vamos falar um pouquinho sobre a história dos sistemas supervisórios. Primeiro, o registro da utilização de um sistema supervisório data do início da década de 1980. A partir de meados de 1990, com a migração para a plataforma Windows, tornou-se cada vez mais simples a operação. Operação em tempo real. O que é operação em tempo real? É o ambiente onde se mostra a janela animada criada no modo desenvolvimento. Ou seja, é a parte final, aonde você coloca, onde você vai visualizar todo o desenvolvimento do projeto. Arquitetura interna. A gente pode ver aqui algumas, os componentes que envolvem o supervisório. O que é essa arquitetura? A arquitetura de software com base em objetos tem estado ao redor por muitos anos no mundo da computação comercial. Agora, essas arquiteturas estão sendo aplicadas em controle de processos e aplicações SCADA para entregar um custo significativo e benefícios operacionais. Nessas arquiteturas temos a standalone. O que é standalone? Literalmente ficar em pé por si só. Os programas completamente são autossuficientes. Para seu funcionamento, não necessitam de um software auxiliar, como um interpretador sobre a qual esses devem ser executados. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre drivers de comunicação, protocolo OPC. É a sigla para OLE for Process Control, onde OLE significa Object Linking and Embedding. Esse é o nome dado a uma interface padronizada de comunicação que foi criada na tentativa de minimizar os problemas relacionados à inconsistência dos drivers de equipamentos industriais de diferentes fabricantes. A OPC Foundation é a organização responsável pelas normas que estabelecem as características disponíveis aos clientes dos equipamentos que possuem o padrão OPC. O protocolo DDE, esse tipo de comunicação é muito antigo, remanescente da versão 3 do Windows e apresenta muitas desvantagens. Entretanto, como muitos sistemas de automação ainda utilizam esse mecanismo, ele será estudado superficialmente antes do estudo dos métodos mais modernos baseados em COM e DCOM. No tempo do Windows 3, havia somente 3 maneiras de se estabelecer a comunicação entre aplicações: o clipboard, o área de transferência, a memória compartilhada e o DDE. Os drivers de comunicação permitem ao software no computador PC receber as informações de um equipamento. A comunicação serial consiste no envio e recebimento de telegramas. Estes conjuntos de bytes contêm as informações para a comunicação via software.
Principais funcionalidades: permitem controlar o acesso através de uma lista de nomes. Cada pessoa, nome, possui um nível de acesso. A hard key. Muitas vezes não são utilizadas para o licenciamento de tempo de execução, pois elas podem ser removidas ou expulsas de um computador. Licenças de tempo de execução são transferíveis entre computadores também. Muitas vezes, hard keys são utilizadas para o desenvolvimento. Soft key, ou teclas de função, são muitas vezes utilizadas para tempo de execução, pois eles não podem ser facilmente removidos a partir do computador. Componentes básicos. É utilizado em aplicações simples para o operador monitorar e dar comandos em acionamentos, indicações, variáveis, animação, programação, controle de acesso e funções especiais para touchscreen. Tags. O que são tags? São todas as variáveis envolvidas em uma aplicação, pode ser numérica ou alfanumérica. Tipos de tags. Chrono. Cria um cronômetro. Bloco. É utilizada na troca de informações utilizando o driver de entrada e saída. Tag DDE. É utilizada para a troca de dados ou outros programas que utilizam DDE, Excel, Access, Word, etc. E demo. Cria uma variável que simula variações de valor. Pode ser usada em objetos de animação para mostrar quadros de animação de acordo com a variação da tag. Expressão. Cria variável com valor calculado e pode ser atribuída expressão numérica ou alfanumérica, ou alfabética, digo. Matriz. Cria uma matriz ou vetores para armazenar tabelas de dados. É possível associar cada célula matriz a uma tag ou propriedade. PLC. Cria uma variável conectada a um equipamento externo. RAM. Variável para armazenar valores auxiliares. Esse tipo de tag mantém a variável enquanto a aplicação estiver rodando. Ou seja, ao desligarmos o computador, por exemplo, você perde os dados. É como se fosse uma memória flash. Memória RAM, né? A memória RAM é igual a memória RAM do computador. Acionadores e ajustes. Botões. A seguir será descrito o sistema de automação de uma caldeira, tendo como base as telas do sistema supervisório de automação. Ao longo da sessão, a palavra setPoint significa valor desejado. Nas telas do sistema supervisório, botões com a letra A indicam operação em modo automático, ou seja, a porcentagem de abertura de válvulas automáticas e porcentagem de velocidade de motores é determinada pelo sistema de automação. Já os botões com a letra M indicam operação em modo manual, ou seja, os ajustes de aberturas de válvulas e velocidades dos motores a ser determinados pelo operador do sistema serão manualmente. Podemos observar na tela do supervisório, a maioria das malhas de controle possui a opção automático manual. Os nomes mencionados entre parênteses indicam o nome das malhas de controle na tela do supervisório. Sliders. Usado para atribuir valores ao tag selecionado, deslizando o botão interno. O valor da tag varia conforme uma escala definida no objeto. Há dois tipos de slider, um vertical e outro horizontal. Você pode editar as propriedades do slider dando duplo clique sobre o mesmo slider. Exemplo de slider horizontal. Nós vamos ilustrar a configuração do slider através do objeto quadrado, que será o curso associado a tag name X, que deverá variar de 0 a 100 em 200 pixels, verticalmente conforme a tela. O slider horizontal
usado para atribuir valores ao tag selecionado, deslizando o botão interno. O valor data tag varia conforme uma escala definida no objeto. Há dois tipos de slider, vertical e horizontal. Você pode editar as propriedades do slider dando um duplo clique sobre o mesmo. O display de texto permite mudanças na configuração da planta e definições de valores de operação para disparo de alarmes. Display numérico. Também ele deixa que nós podemos alterá-lo, fazermos ajustes. Gráficos. A utilização de gráficos sempre possível para a visualização das tags. Indicadores numéricos. São para acompanhamento da operação e avaliação em tempo real do nível de desenvolvimento da planta industrial. Gerenciamento da produção para o aumento da eficiência e produtividade da linha. Aí os sinalizadores. É uma forma de gestão à vista de ocorrências na linha de produção, que podem ser apresentados em forma de alerta sonoro ou representações. Operadores da linha de produção, ou mesmo pelo próprio equipamento, para sinalizar a produtividade, falha no processo, solicitando assim a ajuda de técnicos de manutenção, engenheiros e outros responsáveis pela resolução de problemas. As falhas podem ser como material ruim, falta de material, problema com o dispositivo ou com a máquina, ausência de funcionário, demora no setup. Goals. O que são goals? São mostradores circulares. São os dial goals, que simulam os mostradores circulares convencionais. Registros. São basicamente, um sistema supervisório possui dois tipos de registros. O gráfico de tendência real e o gráfico de tendência histórica. Cada gráfico pode registrar até 4 variáveis simultaneamente. As informações são armazenadas no disco rígido do computador ou em uma rede. Os gráficos de tendência. Os períodos de amostragem, que variam tipicamente de 0 milissegundos a 1 hora, devem ser escolhidos de acordo com a velocidade real do processo. É normal escolher um período para cada tipo de variável. Temperatura, nível, pressão. Os dados são geralmente armazenados em um buffer circular. O período total de armazenagem de dados irá depender do período de amostragem e do tamanho do buffer. Aí o gráfico de tendência real. O gráfico de tendência real mostra dinamicamente as mudanças que estão ocorrendo das variáveis registradas em período de tempo determinado. Este registro funciona na memória RAM do computador. Não é armazenado para posterior, ou seja, nada na análise. Você pode ajustar isso. Normalmente ele vai seguir um loop do PLC, dando diferença de milissegundos ou segundos entre os dados adquiridos e o que chega à tela do operador. O gráfico de tendência histórica. Como mostra a figura, estaticamente as variáveis registradas. Mostra estaticamente as variáveis registradas. O período, o dia, a hora, o minuto e o segundo são determinados pelos campos de entrada. Alarmes. O que são alarmes? São eventos armazenados em um buffer circular em um disco ou memória que armazena os últimos eventos, correspondendo geralmente a um turno de operação. Após esse prazo, o arquivo pode ser salvo em disco ou transferido para outro computador de maior capacidade, ou simplesmente descartado. Ainda falando de alarmes, o sumário de alarmes alarma das ocorrências do momento. Para separar as ocorrências de alarmes, podemos definir prioridades diferentes para as variáveis e definir no histórico ou sumário de alarmes apenas as prioridades de interesse. Ou seja, ele cria um log de alarmes e o operador define por prioridade o que é mais importante
naquele momento. O histórico de alarmes, conhecido como registrador de eventos, registra todas as ocorrências de alarme no disco rígido. Este módulo está presente em todo o sistema SCADA. Ele recebe os eventos excepcionais do processo e os registra, identifica data e hora do evento, variável alarmada, valor no momento do alarme, descrição do evento, data e hora de normalização do evento, status do evento alarmado, normalizado, reconhecido pelo operador. Aqui nós temos um breve projeto de um sistema SCADA. Você vai falar assim, análise de requisitos. Ele vai seguir as normas, define apenas os requisitos elétricos e mecânicos de funcionamento das interfaces, ou seja, os requisitos da camada física no modelo OSI. Não define nenhum protocolo, apenas os métodos de conexão entre DTE e DCE. Utilizaremos essa interface para realizar a comunicação serial entre CLP, ATOS 4004 e micro supervisão com software supervisão Ellipse SCADA. Aí aqui tem a parte de desenvolvimento. No diagrama ao fundo temos uma visão geral do sistema. Então, foi implantado com os instrumentos utilizados e suas respectivas funções dentro do projeto. E o que esse projeto trata? Trata de um teste de carga de locomotivas. É bem simples. Ele aparece na tela apenas uma foto de uma locomotiva, onde é possível visualizar o seu interior, observando sistemas de freios, sopradores, motor diesel, gerador principal, baterias e demais componentes externos à máquina, como tanque de combustível, truck, rodeiros e cabine de operação. Quando você clica nessa locomotiva, você vai para aquela outra tela anterior que eu mostrei a vocês, e vocês vão ver todos esses componentes. Os fabricantes, na implantação aqui, os fabricantes de sistemas supervisórios são muitos, e a explanação de todas as características demandaria muito tempo e muitos exemplos. Assim sendo, mostraremos algumas características que são comuns a uma grande maioria de softwares, baseando para tal na consulta de dois dos mais empregados sistemas no Brasil. Um nacional, Ellipse Windows, fabricado pela Ellipse Software, utilizado em muitas plantas industriais e aplicado por muitas empresas de engenharia e automação. E outro internacional, o WinCC, Windows Control Center, fabricado pela Siemens. As características desses dois sistemas atendem a praticamente todas as necessidades de implantação e dispõem de uma biblioteca ampla de objetos. Então, ambos foram desenvolvidos para a plataforma Microsoft Windows 95 INT. Possibilitam arquiteturas client-servidor. Segurança através de redundância de arquivos. Integração com aplicativos multimídia através de ActiveX. Comunicação através de OPC, Only for Process Control. Incorporam no pacote drivers de comunicação para CLPs de vários fabricantes. Programação orientada a objeto, sinalização de eventos, arquivamento de valores de processo, configuração e tratamento de dados, administração de usuários, geração de relatórios e visualização. Na operação assistida, essa fase do processo concentra a execução das atividades de implantação. Uma vez que o sistema já está entregue e aderente às necessidades do cliente, treinamento de usuários finais, operador de sistema, operação assistida e processo de avaliação da implantação exemplificam as atividades dessa fase. A fase de implantação é composta por inúmeras atividades, resumidas pela disciplina implantação. Como forma de contribuir para a aplicação desta metodologia de implantação, a criação de um agrupamento padrão para essas atividades dessa fase é apresentada na tabela. Aqui você tem a documentação. Um tópico extremamente importante para quem adquire um sistema de supervisão desenvolvida por uma ou mais empresas de integração,
diz respeito à documentação do software. Este problema se torna maior quanto mais complexo for o projeto e é típico de aplicações onde existem múltiplas interfaces de operação e múltiplas fontes de dados. Diferentes bases de desenvolvimento, grandes lapsos de tempo entre fases de implantação, equipes internas de manutenção ou operação que herdam o sistema pronto da equipe de engenharia. O que é herdar esse sistema? É você pegar o projeto, por exemplo, de uma empresa de montagem eletromecânica de grande porte e administrar este projeto. É como se eles tivessem montado. É assim que funciona. A empresa vem, monta toda a planta, seja ela siderúrgica ou mineração, e as pessoas envolvidas da empresa assumem, recebem da equipe de eletromecânica a planta toda documentada para poder realizar a produção final, a matéria-prima. E assim termina o nosso vídeo sobre sistemas supervisórios. Deixo aqui uma mensagem: faça fazer sentido. É preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Koch Paulo Lotti.